Vamos trazer as notícias do Leão da Praça da Bandeira. Com ele, o nosso Carlos Miguel. Alô, Miguel. Carlos Miguel. Oi, Elias, boa tarde para você, um abraço para toda a galera da Transamérica, para toda a nossa equipe. Estamos falando aqui ao vivo da sala de imprensa da Ilha do Retiro, os bastidores aqui, porta dos vestiários do esporte, onde acontece neste momento a apresentação do Ricardo Drubski, ele que é o novo diretor técnico do Esporte Clube do Recife, juntamente com toda o comitê gestor. Foi apresentado agora há pouco por Yuri. A entrevista coletiva acontece neste momento. Estão respondendo as perguntas dos jornalistas, não só o Ricardo Drubski, que é o diretor técnico, como também o João Marcelo, que era coordenador das categorias de base do Esporte Clube do Recife, o Guilherme Falcão, que já foi ex-diretor do esporte de futebol em gestões anteriores, e o Rafael Campos. O Drubski, Ricardo Drubski, está respondendo as questões em relação à nova estrutura de futebol do Esporte Clube do Recife, esse comitê gestor e a direção técnica que começa a trabalhar efetivamente hoje. E algumas informações importantes já foram passadas agora há pouco aos jornalistas. Por exemplo, o esporte já tem a data de início da pré-temporada. Dia 27 de dezembro, logo após o Natal e antes do Ano Novo, 27 de dezembro, jogadores novos, contratados e veteranos vão se reapresentar no CT para o início da pré-temporada. E aí começa aquele período de exames médicos, exames físicos e o início propriamente dito dessa temporada 2024 do Esporte Clube do Recife. Treinador. O esporte ainda não tem nenhum treinador contratado. O perfil já está sendo pela diretoria do Esporte Clube do Recife, a diretoria de futebol e o comitê gestor. O nome de Gustavo Morigno foi negado agora há pouco. Também foram negados alguns nomes que foram especulados e estão sendo especulados pelas redes sociais, fóruns de debates entre os próprios torcedores do Esporte Clube do Recife. Vamos para jogadores agora, Elias. Informações importantes. Jean Carlos. Ontem, o empresário do atleta Nilson Moura confirmou que houve um contato do esporte. A nossa pergunta agora há pouco para o Ricardo Drubski era se procedia esse interesse e essa procura. Ele disse que é um jogador interessante, mas que não procurou oficialmente o Ceará, que detém os direitos econômicos do Jean Carlos, inclusive com contrato até 2024. Por coincidência, Elias, Lucas Drubski, filho de Ricardo Drubski, é diretor de futebol do Ceará, é o espécie de executivo de futebol do Ceará. E o Ricardo até brincou aqui, eu tomei uma bronca do meu filho depois dessa especulação. E aí eu devolvi a bronca para ele dizendo: vá trabalhar, que eu estou trabalhando aqui, e em nenhum momento eu procurei o Jean Carlos. Foram essas as palavras do Ricardo Drubski agora há pouco. Wagner Love, este interessa sim a renovação. Coincidentemente ou curiosamente, Elias, essa sondagem e esse interesse surgiu depois que o próprio Náutico também teria interesse na contratação do jogador. Então são essas as novidades do Esporte Clube do Recife, que ontem demitiu José Anísio, preparador de goleiros, e Vitor Hugo Freitas, que era preparador físico do Esporte Clube do Recife. Elias. Com a apresentação hoje já do Ricardo Drubski, o esporte vai correr atrás agora das contratações. O Jean Carlos já é um sonho antigo do esporte, hein, Miguel? Sonho antigo sim. Em 2022, quando ele ainda estava no Clube Náutico Capibaribe, o esporte fez uma proposta que variava entre 3 milhões e meio de reais, e para trazer o jogador para a Ilha do Retiro, comprando parte dos direitos econômicos do atleta. Os salários girariam em torno de 200 mil e o Náutico não liberou o atleta. Não só pela rivalidade, mas também pelo valor. O fato é que ele acabou indo para o Ceará e está jogando com a camisa cearense. Tem sido até menos aproveitado do que logo quando chegou lá no Vozão. E tem contrato até 2024 com o clube cearense, meu caro Elias. Então, tudo isso, desse interesse, essa sondagem, foi negada agora há pouco pelo Ricardo Drubski. Quanto à questão, o Miguel, do Wagner Love, Muito bem. Com a questão sobre
Sobre a questão do Wagner Love ser um jogador que o Sport pensa em renovar, a minha intenção, sinceramente, eu acho que é um jogador que ainda dá para passar mais uma temporada no Sport, apesar da idade do Wagner Love. Ele é um jogador que mostrou uma vitalidade muito grande, né? Era um cara que se empenhava muito nos jogos, ficou faltando os gols na reta final, ficou faltando, não tem dúvida nenhuma disso. Mas era um cara que era muito importante para a equipe do Sport dentro das partidas. E eu acho que a nova temporada pode ser um pouco até melhor, porque ele já está mais ambientado, mais aclimatado, e é um cara que se cuida, né? A gente sabe muito bem disso. Não sei se nosso Miguel já está de volta. Miguel, cadê você? Beleza. Você perguntava em relação aos novos contratados. Sim, o Sport está buscando atletas, mas está também priorizando essa questão de renovar com quem interessa. Wagner Love é um jogador que interessa, inclusive está nos planos do Sport. Agora, o Jorginho é outro jogador que interessa. Agora tem um detalhe que pode pesar na decisão desses atletas. O Fabinho também, volante rubro-negro, é outro jogador que interessa, mas todos eles vão precisar aceitar uma redução salarial para permanecer no Sport para a próxima temporada. Então, isso pode ser aí um entrave na negociação de todos eles. Inclusive, o Sport ainda não confirma, mas informações de bastidores dão conta que, por exemplo, a redução salarial de Wagner Love, para ele permanecer na Ilha do Retiro, poderia chegar a 50%. Aí pode ser que o jogador realmente repense essa situação, até porque ele tem proposta do Joinville, que vai disputar somente o Catarinense no ano que vem, e tem essa sondagem do Clube Náutico Capibaribe, Elias. Muito bem, meu querido Miguel. Quem é o seu convidado, Miguel? Olha, daqui a pouco a gente vai ouvir o executivo de futebol Jorge Andrade e vamos continuar aqui acompanhando a entrevista coletiva do Esporte Clube do Recife, que acontece neste momento na sala de imprensa, coladinho com os vestiários aqui rubro-negros, viu, Elia? Legal, Carlos Miguel. Tem mais alguma informação para você passar para o torcedor do Leão? Olha, só reforçando que a pré-temporada, né, o início da apresentação, jogadores novos e veteranos, vai acontecer no próximo dia 27. Outro detalhe, novidades no Departamento de Comunicação do Esporte Clube do Recife. O radialista Maciel Júnior, ex-comentarista de futebol, com passagens em várias rádios e emissoras de televisão, é o novo diretor de comunicação do Esporte Clube do Recife. Ele foi apresentado oficialmente hoje, já está aqui trabalhando e vai comandar aí a comunicação do Esporte Clube do Recife. O Marcelo Bandeira continua como gestor, como gerente de comunicação, e os demais cargos estão mantidos, pelo menos a equipe aqui de comunicação não houve alteração. Agora tivemos realmente sim demissões na comissão técnica rubro-negra. Esporte. Carlos Miguel. Continuamos aqui na Ilha do Retiro, onde acontece a entrevista coletiva de apresentação do novo comitê gestor e do diretor técnico. E nós vamos ouvir a respeito deste assunto o executivo de futebol Jorge Andrade, explicando como está sendo o trabalho que começou hoje pela manhã desse grupo. Boa tarde. Estamos agora com a chegada do professor Ricardo Drubski, iniciando os trabalhos aqui com a nova formatação do departamento de futebol, já tratando de análise de comissão técnica, treinador e também plantel, renovações e contratações. Os trabalhos começaram exatamente hoje com a chegada do professor Ricardo e a nova formatação do departamento de futebol.